O SP Produz está com um novo edital de reconhecimento para cadeias produtivas locais. As inscrições estão abertas até o próximo dia 13 de junho, num programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de fortalecer essas cadeias produtivas locais no estado de São Paulo e promover um desenvolvimento econômico regional, consequentemente, geração de emprego e de renda. Vamos entender um pouco mais como funciona esse trabalho da SP Produz, vamos saber um pouco mais a respeito desse edital publicado nos últimos dias, com a nossa convidada nesta manhã de quarta-feira, a Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Júlia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês essa manhã. Para a gente entender primeiro o que é o programa SP Produz e como ele funciona na prática com essa expectativa de alavancar desenvolvimento regional. O programa SP Produz é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, liderada pelo secretário Jorge Lima, que visa fortalecer e desenvolver as cadeias produtivas locais do Estado de São Paulo. Então, a gente reconhece as cadeias produtivas locais através dos editais de reconhecimento e, a partir disso, elas podem acessar serviços e recursos do Estado de São Paulo. O que é uma cadeia produtiva? Essa é uma pergunta importante, né? As pessoas costumam nos fazer. Uma cadeia produtiva é um aglomerado de atores, de empresas, de um mesmo setor ou um mesmo segmento, que cooperam entre si, que atuam sob uma governança comum para conseguir fortalecer o setor, o negócio, a competitividade da região, do município, enfim, da onde elas estão atuando. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes, conversa nesta quarta-feira com a Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom dia, Júlia. Uma coisa que eu achei interessante é que, além, de ser reconhecida pelo programa, essa cadeia produtiva, receber esse apoio técnico para aprimorar e fortalecer as atividades, elas são classificadas em até 4 níveis. O que são esses níveis e, conforme vai subindo de nível, o grau de maturidade, o que essa empresa ela desenvolve dependendo dos níveis? Excelente. A gente reconhece as cadeias produtivas locais em 4 níveis de maturidade, porque eu costumo dizer que a gente pega na mão desde o início, quando ela ainda não está com a governança totalmente estruturada, não está totalmente organizada ainda, para conseguir apoiar todos os níveis e desenvolver cada vez mais as cadeias. Então, a partir desses 4 níveis de maturidade, a gente consegue olhar no detalhe para o diagnóstico, de como estão essas cadeias produtivas locais. A partir disso, a gente vai dar serviços específicos. Então, por exemplo, a gente dá apoio técnico, mentoria, qualificação profissional, e isso é direcionado de acordo com o nível de maturidade dessa cadeia. Então, por exemplo, no primeiro nível, que ainda é um aglomerado produtivo, ela ainda não está com a governança estruturada. Então, a gente vai dar qualificação e apoio para que ela consiga estruturar essa governança e se desenvolver nesse formato. O nível seguinte, que é uma CPL em desenvolvimento, CPL Cadeia Produtiva Local, ela já está com a governança estruturada, ela tem um planejamento estratégico de negócios estruturado, mas ela ainda não tem uma diversidade de elos e de atores na cadeia. Então, a gente vai dar esse apoio técnico, essas mentorias, para conseguir entender quais são os novos elos e os novos atores que a gente consegue trazer para fortalecer essa cadeia produtiva. O nível seguinte é uma CPL consolidada. Ela já tem uma maturidade, a governança está estruturada, o planejamento está feito, ela tem uma diversidade de elos na cadeia produtiva. A gente atua para conseguir fortalecer o impacto econômico que ela está gerando no território no qual ela está vinculada. E, por fim, a gente tem uma CPL madura, que daí a gente já tem todas essas questões bem trabalhadas, a governança estruturada, a diversidade, o impacto econômico. E aí a gente vai buscar abrir novos mercados, vai buscar apoiar a exportação dos produtos ou serviços que a cadeia está desenvolvendo, acessar linhas de crédito, enfim. Então, para cada nível, a gente busca ofertar um serviço específico para que ela consiga se desenvolver e crescer para o nível seguinte.
O SP Produz já reconheceu 95 dessas CPLs, cadeias produtivas locais, destinou 30 milhões de reais em recursos e tem o benefício de cerca de 27 setores estratégicos para a economia paulista. Você consegue dar alguns exemplos, Júlia, para a gente entender na prática como é que funciona uma cadeia produtiva local, alguns casos reconhecidos aqui no interior de São Paulo, por exemplo? Perfeito. Acho que é importante destacar, inclusive, que Campinas tem um destaque, né? Nessas 95 cadeias produtivas, 21 estão na região de Campinas. Então, a gente tem os mais diversos setores, como tu bem colocaste, a gente tem 27 setores reconhecidos nessas 95 cadeias produtivas. Então, é importante para todo mundo entender que qualquer setor que possa ser fomentado, desenvolvido, estruturado, apoiado pelo Estado de São Paulo, pode participar do nosso edital e vir buscar esse reconhecimento como cadeia produtiva local. Na região de Campinas, por exemplo, eu gosto de citar alguns exemplos. Eu vou começar pelo do café. A gente tem uma CPL de café do Caconde, que é, inclusive, reconhecida não só no estado, mas no país, né? É um café muito reconhecido e que ela trabalha com os 5 elos que a gente olha, né, para a cadeia produtiva local. Então, tem desde o fornecimento de insumos, que vai trazer as sementes para plantação, para produção, que vai trazer os equipamentos, os fertilizantes, né, todos esses insumos para apoiar a produção. O elo seguinte, que é a produção, que daí já tem o envolvimento, por exemplo, dos agricultores familiares, de cooperativas de produção, que vai fazer a produção do café mesmo. O elo seguinte, que é a transformação industrial. Então, a transformação desse café, né? Por exemplo, a moagem do café passa por essa transformação, a parte de cápsulas, né? A produção de cápsulas passa por essa transformação industrial e vai, por fim, chegar na comercialização e distribuição. Então, a gente tem desde as distribuidoras que vão escoar esse produto para todos os lugares, desde o estado para fora, enfim, até cafeterias, restaurantes, supermercados. Então, a gente consegue envolver todos esses elos da cadeia em si, né? Então, eu sempre falo muito do café. A gente, inclusive, lançou as rotas do café de São Paulo, né? Então, e o Café do Caconde faz parte dessas rotas, mas a gente tem vários outros exemplos. Então, esse é um exemplo da agroindústria, mas a gente tem outros tipos de CPLs vinculadas. Então, por exemplo, a gente tem também as semijoias de Limeira. A Semijoias de Limeira, ela envolve todo o trabalho, né, de fornecimento dos insumos para a produção dessas semijoias, até a produção em si e depois a distribuição desse produto. Então, assim, é outra cadeia produtiva que tem um trabalho bem fortalecido com todos os elos. Mas a gente tem outros setores também. Então, assim, a parte de turismo, a gente tem cadeias produtivas de turismo reconhecidas na região. A gente tem tecnologia da informação. Então, assim, desde o desenho de softwares até a distribuição, a venda, né? Então, assim, tem vários setores reconhecidos e a gente quer que todos os setores se sintam, né, convidados a integrarem o programa e a fazer parte. Júlia, seguindo nessa, né? Então, quais que são os requisitos aí para participar da iniciativa? Qual que é o caminho para quem tiver interesse? A gente está com o edital de reconhecimento aberto. O edital de reconhecimento é o primeiro passo, né, para integrar o programa. Então, o edital, a gente avalia, né, as cadeias produtivas que se inscrevem, reconhece elas por nível de maturidade, para que depois elas tenham acesso aos demais serviços do governo do estado. O edital está com as inscrições abertas até o dia 13 de junho, né? A gente ainda tem uns dias pela frente. É possível acessar tanto o edital quanto se inscrever pelo portal do SP Produz, pela plataforma SP Produz, que é sproduz.sde.sp.gov.br. Lá tem todas as informações do programa, a gente tem lives, né, de explicação tanto do programa quanto do edital de reconhecimento.
E a gente está fazendo plantões de dúvida para tirar todas as dúvidas de todo mundo que queira participar. Amanhã, às 10 horas, a gente tem um novo plantão de dúvidas, então todo mundo que estiver interessado pode entrar lá na página do SP Produz para participar com a gente. E aí depois, todo mundo que for reconhecido pode acessar os programas. Já foi colocado aqui, mas só no ano passado a gente destinou 30 milhões nos editais de fomento para as cadeias produtivas locais reconhecidas. E esse recurso é muito importante porque ele é um recurso a fundo perdido para fortalecer e desenvolver projetos que vão apoiar as cadeias produtivas e gerar cada vez mais emprego, renda e desenvolvimento econômico local. Nós conversamos com Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falando sobre o programa SP Produz e esse trabalho com as cadeias produtivas locais. Júlia, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre a economia aqui no nosso interior de São Paulo, na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço. Aguardamos todos vocês participando do nosso edital de reconhecimento e vindo integrar o SP Produz.